Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe vocês. É com muita alegria que estou aqui para ministrar a primeira aula do nosso treinamento de liderança. E de antemão, eu quero agradecer a todos que estão de coração pegando junto nesse propósito. Esse desejo nasceu no nosso coração para servir ao corpo de Cristo e a gente fica realmente muito feliz em ver pessoas atendendo a esse propósito, agarrando de coração e verdadeiramente interessados em crescerem e se aperfeiçoarem. Então, é uma alegria poder estar aqui ministrando para vocês. E o desejo do meu coração também é que você seja inspirado a transmitir esses valores para novos líderes também. Eu tenho certeza que o que Deus está começando em nós é para ser reproduzido, para ser transmitido para novas pessoas e assim sucessivamente. Eu creio que é tempo de reciclagem, é tempo de preparação para esse grande propósito que estamos aí nesses últimos dias. Então, vamos começar a nossa jornada falando hoje sobre os fundamentos da liderança cristã. Antes da gente mergulhar no nosso material didático, que foi preparado de uma forma muito peculiar, muito cuidadosa, para edificar cada aluno, né, cada líder que está participando, eu quero ler com você 2 Timóteo 2,15, onde o apóstolo Paulo disse assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o fato de procurar apresentar-se já demonstra um interesse da nossa parte em não ficar da mesma forma, mas de fato estarmos aqui nos qualificando para nos apresentar a Deus de forma aprovada. Antes de qualquer motivação, a que deve mover o nosso coração é agradar a Deus, é liderar de acordo com a vontade de Deus. É isso que deve guiar as nossas motivações, a nossa preparação, as qualificações que venhamos a nos submeter, imersões e tudo mais. Que Deus seja o alvo, o propósito da nossa dedicação, para, no final das contas, verdadeiramente sermos chamados de servos bons e fiéis. Não adianta ter aplauso na terra, mas ser negado no céu. Que Deus nos livre. Então, fico feliz por você desejar, assim como eu, ser um obreiro aprovado diante do Senhor, que não tem do que se envergonhar. De antemão, eu gosto sempre de trazer isso à tona às pessoas. A gente não pode achar que o fato de sermos humanos, de termos limitações, imperfeições, é desculpa para continuarmos dessa forma. É certo que certas limitações nós teremos, mas isso não quer dizer que está aberto para continuarmos na imperfeição, naquilo que nos desqualifica. É preciso nos dedicarmos à palavra para que a palavra ela possa nos alinhar de acordo com a imagem da nossa liderança maior, que é Jesus. Uma vez que a gente entende que Jesus ele é o nosso alvo de liderança e, consequentemente, de ministro, então isso vai fazer de nós hum, ainda mais motivados a se aperfeiçoarmos, a nos aperfeiçoarmos. Esse deve ser o nosso propósito, o nosso maior alvo. E para isso, é necessário a gente entender aqui os fundamentos, porque dentro do assunto dessa sessão, de 4 sessões que nós teremos ao longo desse treinamento, nós vamos falar hoje sobre o chamado e a vocação, o caráter do líder, a autoridade e submissão e a vida no espírito com o cultivo no sobrenatural. Então são coisas essenciais para essa base da vida da liderança cristã. E, consequentemente, isso vai fazer com que a gente esteja reproduzindo o caráter de Cristo. Então, dito essas palavras, vamos aqui entrar efetivamente no nosso assunto de hoje. Uma coisa importante que a gente precisa ter na nossa vida é a definição quanto à nossa vocação, quanto ao nosso chamado. Você e eu não vamos ser efetivos, não vamos ser aprovados
se nós não estivermos alinhados com o propósito pelo qual nós fomos chamados. Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo aqui traz uma lista de dons que foram dados por meio do nosso Senhor Jesus para o aperfeiçoamento dos santos. Ele dizia, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então fica evidente para nós que, de fato, o Senhor tem para nós dons, características que são distintas, elas não são iguais. E não faz sentido acharmos que qualquer caminho dá na venda nesse assunto. Ah, eu tenho uma habilidade de pregar, e aí, ou de liderar, e pronto, recebi o título de pastor e eu vou carregar isso por toda a vida. E isso é uma coisa muito perigosa, porque essa é a realidade em muitos contextos, onde acham que por conta de uma aptidão à palavra, à pregação ou ao ensino, geralmente esse é o fator principal, as pessoas já são ali colocadas como pastores. E eu digo para vocês, isso é um furto ao corpo de Cristo. Porque se você leu com atenção aqui o que Paulo disse em Efésios, ele diz que não só pastores foram dados ou concedidos por Jesus, mas também apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. E esses dons juntos trabalham na edificação do corpo de Cristo. Isso quer dizer que não há uma edificação plena do corpo de Cristo se não há um trabalho conjunto desses 5 dons ministeriais. Então, isso aqui é de suma importância. Nós sempre damos esse alerta para as pessoas. Cuidado com aquilo que as pessoas falam de acordo com aquilo que elas veem, mas que não necessariamente está ali sendo guiado pelo Espírito Santo, está sendo apontado por ele. É por isso que antes de agarrar qualquer tipo de palavra ou de referência ministerial que venhamos a ter, a gente precisa ter uma vida íntima com o Espírito Santo para ter convicções internas. Porque são essas convicções internas que vão nos fazer entender qual é o propósito e onde a gente deve se dedicar, como a gente deve se dedicar. A gente não pode abrir mão do nosso propósito por questões de preferência. Ou ministérios têm preferências por isso, ou pessoal. A gente não pode ser movido por questões, preferências pessoais. A gente precisa ser movido por propósito. Porque, de fato, como eu falei na introdução, na saudação, a gente vai ser galardoado por Deus por aquilo que fizemos de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu chamado para as nossas vidas. Então não faz sentido a gente buscar o que nos é mais confortável. Eu conheço pessoas que acabaram enveredando por caminhos que não foram chamados a cumprir e se frustraram na sua jornada. E com isso eu não estou dizendo que uma vez que a gente abraça o nosso chamado, que vai ser tudo um mar de rosas. Mas é diferente você continuar com uma graça que você recebeu especificamente, e outra coisa é você estar apenas com um título, sem a graça, sem a unção para continuar ali desbravando no que Deus chamou você para fazer. Se Deus chamou você como um pastor, amém. Mas também, se Ele não te chamou como um pastor, não tem problema. Glória a Deus também. O que você precisa fazer é descobrir esse propósito e se dedicar a ele. Ser um apóstolo, um profeta, um evangelista e um mestre que vão estar ali cooperando com a edificação do corpo de Cristo e, consequentemente, com o seu aperfeiçoamento, que é um ponto muito importante, que o nosso desenvolvimento como ministros nos coloca numa posição de inspiração àqueles que estão sendo ali tocados pelo nosso ministério. É certo que a gente não vai tocar todo o corpo de Cristo,
mas aquela parte que o Senhor nos confia, é certo que nós vamos exercer ali uma influência, uma liderança. E uma vez que a gente carrega essa incumbência, né, esse encargo da parte de Deus, isso faz da gente, sim, responsáveis por nos aperfeiçoarmos, cuidarmos de nós mesmos à luz da palavra, perseverarmos na palavra, praticarmos a palavra, assim também como sermos um modelo, padrão, nós sermos ali aqueles que vão evidenciar o caráter de Cristo para a igreja. E isso é muito importante. Mas antes da gente mergulhar na questão do caráter propriamente dito, eu quero falar com vocês sobre mais alguns pontos dentro do bloco chamado invocação. Falamos sobre a origem do chamado, né, algo que vem da parte de Deus, não é de homens, que eu e você temos aí a missão de descobrir e, consequentemente, nos dedicar àquilo que fomos chamados a fazer, tendo confirmação, convicção interior, né, e tendo muita sabedoria com as questões das confirmações exteriores, principalmente pelo fato de que você precisa ser movido por convicção e não meramente por confirmações exteriores, porque isso também pode ser um inibidor, um desencorajador de pessoas estarem convictas nos seus chamados. É sempre procurando pessoas que vão estar falando ali, ah, você é isso, você é aquilo, mas o que vai verdadeiramente consolidar você e te estruturar é a voz do Senhor no seu homem interior. É a convicção que você tem ali diante da sua vida de devoção, de devocional, de secreto com o Espírito Santo. Eu falo isso por experiência própria. Eu fui ali apresentado ao meu chamado, fui começando a descobrir ali as primeiras coisas, né, os primeiros passos, e a minha vida acabou dando uma estagnada, graças a Deus que foi breve, porque eu ficava realmente descobrindo no meu secreto e buscando no público a confirmação, quando na verdade eu deveria estar fluindo no secreto, deveria estar convicto no secreto, e o que viesse no público era apenas um extra, não era o que iria ser ali um fator determinante para aquilo que eu estava vivendo. Até que Deus levantou um homem de Deus e graças a Deus porque ele veio exatamente e falou isso para mim, que a dúvida ela era inibidora do chamado e da unção. Então eu deveria me livrar de qualquer dúvida e abraçar verdadeiramente aquilo que eu tinha como convicção. E foi exatamente isso que eu fiz e me abençoou muito. E cada passo que eu dava dentro da consagração, cada passo que eu dava é, me dedicando àquilo que Deus falou para mim, as coisas iam se desvendando. Nada é dado de uma vez só, mas à medida que a gente é obediente à visão celestial, à medida que a gente se consagra, à medida que a gente se dedica, mais o Espírito Santo vai nos fazendo aprofundar naquilo que ele nos chamou para fazer. Então, seja fiel aos primeiros passos e, consequentemente, você vai ser introduzido nas demais coisas. Um outro ponto importante que nós devemos desenvolver na nossa vida ministerial e, consequentemente, na liderança, é uma obediência radical, é desprendimento. A gente não pode ser jamais preso a questões naturais. A gente precisa dar um bom exemplo à igreja, assim como o Senhor Jesus deixou esse excelente exemplo de desprendimento, de não buscar fazer a sua própria vontade, mas buscar fazer a vontade daquele que nos enviou. E ser uma pessoa obediente é, de fato, aprender a abnegar, é aprender a deixar de lado as suas próprias preferências para abraçar aquilo que Deus verdadeiramente conta conosco. Eu sempre penso dessa forma. Eu não posso procurar vantagens no âmbito ministerial nem da liderança. Eu tenho que procurar verdadeiramente aquilo que está em harmonia com o propósito. Porque verdadeiramente, se eu procurar vantagem, se eu só procurar bem-estar nesse sentido e achar que sofrimento, abnegação ou qualquer tipo de coisa sacrificial não é
alinhado ao propósito, isso pode se tornar um engano. Tem muitas pessoas enganadas achando que não estão na vontade de Deus por conta das pressões, por conta dos sacrifícios, por conta de coisas que elas têm que fazer que muitas vezes elas nem gostam de fazer. E a gente precisa entender que faz parte da nossa jornada. A gente nunca foi chamado para gostar daquilo que a gente faz. A gente foi chamado para se agradar do Senhor. Independente do que a gente faz, independente de onde a gente vai ou para quem a gente vai falar, a gente precisa ter no coração o agradar ao Senhor, a fazer do Senhor o motivo da nossa alegria, da nossa satisfação. Quando a gente vive dessa forma, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai ou com quem a gente vai tratar, não é um fator determinante. Nós não iremos nos mover por essas questões. Da mesma forma, por questões financeiras. Nós não podemos verdadeiramente abrir mão do nosso propósito por conta de qualquer proposta, por mais rentável que ela seja. Eu não posso pegar essa rota, porque de fato eu aprendi isso. Quando você é movido por dinheiro, Satanás cedo ou tarde vai achar o seu preço. E nem toda porta que está aberta ali, nem toda porta que apresenta uma grande vantagem financeira, verdadeiramente foi Deus que abriu. E eu não estou dizendo com isso que um ministro, um líder vai passar a privação, necessidade obrigatoriamente. Pode ser algo circunstancial, mas não quer dizer que é algo obrigatório. Até porque nós podemos viver de acordo com a nossa própria generosidade. Nós ensinamos sobre isso, então temos que viver isso verdadeiramente. Sermos fiéis, dizimistas, honrando ao Senhor com nossas primícias, sendo generosos no dar, em ofertas, em esmolas, em assistências, e isso vai fazer com que a nossa colheita ela seja cada vez maior. E é isso que deve sim fazer parte da nossa vida, uma vida generosa, uma vida de dar, e não somente preocupado em receber. Quem pensa só em receber, na verdade, não está gerando colheita, não está gerando recompensa, retorno, só está gerando frustração, e não é essa a vontade de Deus para nós. Então nós precisamos ser obedientes de forma radical, nós precisamos deixar de lado nossas próprias vontades e abraçar a vontade de Deus, porque principalmente a nossa vida ela vai sim ser um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Eu louvo a Deus por ter entendido isso muito cedo e não medir esforços para me desprender e abdicar daquilo que seja para que o propósito seja cumprido. E por conta desse desprendimento, por onde eu passei, por onde passo, isso verdadeiramente inspira muitas pessoas. Porque, de fato, no âmbito da liderança, nós vamos trabalhar muito mais dando exemplo e inspirando do que meramente falando. O falar é uma pequena parcela da nossa vida como líderes. Até porque nós vamos daqui a pouco entrar na parte do caráter do líder e você vai ver que, de uma forma esmagadora, os maiores requisitos para nós ocuparmos o ministério e a liderança é caráter, e não habilidade, não carisma, não performance. É necessário manejar bem a palavra, como nós lemos aqui em 2 Timóteo 2,15? Sim, isso é importante, mas não é o todo. Né? Tem muitas pessoas que apenas se estabelecem na habilidade para ensinar e estão negligenciando os outros aspectos que são cruciais para todo e qualquer líder no corpo de Cristo. Então, entendemos a origem do nosso chamado, a nossa vocação divina, ela vem de Deus, ela precisa ser descoberta, ela precisa ser buscada e desenvolvida. Ah, nós também entendemos que precisamos ter convicção interna e ter muito cuidado, sabedoria com questões exteriores, confirmações exteriores. Também acabamos de falar sobre obediência radical e desprendimento. E, consequentemente, para fechar esse primeiro bloco aqui do chamado e a vocação, precisamos abraçar essa maneira apostólica de ser, que é justamente entendendo a necessidade de ter odres novos para receber vinho novo. Eu não posso querer viver uma novidade de vida
Eu não posso querer viver uma nova fase no meu ministério e na minha liderança se eu não estou disposto a mudar o recipiente daquilo que Deus tem liberado de novo na minha vida. Deus pode liberar uma cachoeira de coisas novas, vinho novo e tudo mais, mas se ele cair em maneiras errôneas ou equivocadas ou passadas de pensamento, isso pode ser perdido. Se eu quero viver o novo, eu preciso verdadeiramente abraçar um novo estilo de vida, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar, porque de fato é isso que vai fazer toda a diferença no final das contas. Se você quer ser um líder que sempre está se transformando, está sempre se atualizando, você vai ter que sempre estar ali de forma flexível, ajustando a maneira como você acolhe as coisas. Líderes rígidos no que diz respeito à mudança tendem a ser líderes que vão parar, que vão estacionar no tempo. É certo que a gente não negocia valores. Os valores eles são eternos, eles são imutáveis, inegociáveis, mas é certo que métodos, maneira de trabalhar, eles são atualizados e a gente precisa estar ali sensível, ter discernimento para abraçar novas dinâmicas que vão trazer ainda mais benefício para o corpo de Cristo e para a nossa missão aqui na Terra. Amém? Então, findado essa primeira parte, esse primeiro bloco, vamos falar agora sobre o caráter do líder, ou seja, sobre pilares que são indispensáveis para todo líder. É certo que, quando você está na esfera ministerial, ocupando um dos 5 dons ministeriais, ou pode ser que ocupe mais de um, não tem problema, o importante é entender que maior será a exigência para você e eu estarmos nessa atuação. Quando você lê aqui 1 Timóteo capítulo 3, eu vou ler para vocês na Nova Almeida atualizada. Paulo disse assim: fiel a esta palavra, se alguém deseja o episcopado ou a liderança, excelente obra almeja, ou uma obra de alto padrão almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, se você contabilizar aqui, você vai ver que a quantidade de pré-requisitos para se estar na liderança, com relação a caráter, a conduta moral, é muito maior do que o aspecto púlpito, né? Ministração, ensino, habilidade em manejar a palavra. É por isso que, quando a gente vive em observação disso aqui, nós viveremos verdadeiramente no temor do Senhor e não vivendo de qualquer maneira como se a igreja devesse a nós algum tipo de favor porque nós estamos na posição de líder ou de ministros do evangelho. E, irmãos, de fato, a igreja, ela não é nossa, as ovelhas não são nossas, mas são de Deus. E uma vez que são de Deus, é a Deus que nós prestamos conta daquilo que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Então, se a gente quer garantir que nós vamos ser, como eu falei, aprovados e aceitos como fiéis ministros do Senhor, então nós precisamos andar em integridade. Precisamos andar em coerência naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos também. Nós não podemos ter uma vida dupla. Não podemos ser uma coisa em casa, não podemos ser uma coisa no âmbito da igreja. Nós temos de ser
as mesmas pessoas em todos os âmbitos. Até porque, baseado naquilo que Paulo falou, a nossa vida íntima, familiar, a nossa vida no contexto fora do eclesiástico, fora do ministério, é critério para a gente estar ocupando a nossa posição no ministério. Engana-se quem acha que vai ter nome sujo no mercado, que vai ser mal falado pelos vizinhos, que não vai ser bem visto pela parentela ou pela família e está fazendo um excelente trabalho como ministro. Pelo contrário, isso é um sinal de alerta, é uma luz vermelha que você deve atentar e corrigir se necessário e se vacinar para não chegar a ter esse tipo de mau testemunho. Porque, de fato, a nossa vida ela fala muito mais alto do que as nossas palavras. Tem muita gente que acha que não, porque tem uma maneira forte de pregar, tem uma maneira habilidosa de ensinar e acha que isso já é suficiente. Mas não é. Na equação, isso é apenas uma pequena porcentagem de todo o contexto necessário para que nós venhamos a ocupar a nossa liderança. Então, o primeiro fator a ser considerado é integridade, ser irrepreensível, ser uma pessoa que não se tem do que envergonhar. E como eu sempre falo, isso não é impossível. As nossas questões a serem resolvidas, defeitos, limitações, têm prazo de validade. Enquanto a palavra ainda não foi praticada, as coisas vão persistir. Mas quando a palavra é praticada em cada área de necessidade que nós precisamos, aí sim nós vamos ser aperfeiçoados. Então, é isso que nós precisamos pensar. Até porque, quando você vem aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, o ministro de Deus, o líder de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você quer ser aperfeiçoado, se você quer ser alinhado em todas as áreas da sua vida, então permita ser educado pela palavra, por meio do seu devocional, de você ter uma leitura e um estudo da palavra pessoal e também se expor àqueles que estão também ocupando o ensino e a pregação da palavra. Porque nós não podemos ser vaidosos a ponto de achar que só a gente sabe pregar, só a gente sabe ensinar. Mas a gente precisa se submeter, a gente precisa ouvir outras pessoas, a gente precisa verdadeiramente sondar pela palavra o que precisamos e devemos ali nos submeter a isso para crescermos, para nos aperfeiçoarmos. E isso é louvável, porque de fato quem acha que já sabe tudo realmente não aprendeu como convém, né, como disse o apóstolo Paulo. Então, um outro ponto importante para a construção do caráter do ministro, do líder, né, um outro pilar é a humildade. Eu e você precisamos ser humildes como o nosso Senhor Jesus é humilde. Humildade para ouvir, humildade para consequentemente se calar, humildade para reconhecer quando não está certo, humildade para andar em linha com a palavra, humildade sempre. E humildade, a despeito do que muitos pensam, não é pensar menos de si mesmo, não é se autodepreciar, não é se inferiorizar, mas humildade tem a ver com essa disposição de pensar menos em si mesmo, é de fato viver uma vida de considerar os outros superiores a você mesmo. É você ter essa mentalidade de que está aqui para servir, não para ser servido, de saber que não sabe de tudo, mas que vão ter pessoas não só no âmbito geral do corpo de Cristo, mas na sua própria congregação. Vão ter pessoas que podem entender melhor algo do que você e não tem nenhum problema com isso. É benéfico que isso aconteça. A gente precisa ter
essa humildade de reconhecer Deus na vida de outras pessoas e principalmente daquelas que estão à nossa volta, né? Pessoas que podem ter uma palavra para nos dar, pessoas que podem ter realmente algo que vai nos edificar, consolar, exortar, e a gente precisa estar aberto para isso. Eu me lembrei agora de Pedro, quando Paulo viu que Pedro estava ali, né, um pouco se abstendo de ter contato com os gentios e pendendo mais para o lado dos judeus, e Paulo chegou junto dele para trazer ele para a realidade de Cristo. Ele não deveria estar hospedado nas realidades da lei, ele deveria estar firme ali nas realidades de Cristo, entendendo que agora era necessário estar aberto para pregar o evangelho e, consequentemente, abraçar todos aqueles que estavam integrando o corpo de Cristo, sem nenhum tipo de preconceito, sem acepção de pessoas. Então, Pedro ele teve que ter humildade para ouvir o que Paulo falou para ele. Por mais que ele fosse um dos 12 apóstolos do Cordeiro, por mais que ele estivesse ali, né, no contexto da igreja primitiva, como uma liderança, uma autoridade onde verdadeiramente era respeitado juntamente com os outros apóstolos, mas isso não o colocou numa posição onde ele não era alcançado, onde ele não era ali ajudado também. Então eu vejo a atitude de Pedro, né? Às vezes as pessoas falam mais do que Paulo fez, mas a atitude de Pedro também de ter acolhido o que Paulo falou também é de se admirar. E ele é um dos que vai ensinar sobre a questão da humildade. Aprendeu com Jesus, realmente aprendeu a receber, né? Onde Jesus teve que ensinar ali que era necessário ser humilde. E humildade também é aprender a receber. E Jesus lavou os pés dos discípulos, e ali uma grande lição de humildade foi deixada para eles, né? E Pedro vai ser um dos que vai falar isso, né? Em uma das suas cartas. Então, a humildade ela é um atributo poderoso na vida de um ministro, na vida de um líder. Engana-se aquele que acha que é a arrogância, a altivez, um pulso firme, tão firme que chega a ser estupidez. Mas, na verdade, a força de um líder ela está nas qualidades de Cristo que ele carrega. Então, humildade é uma delas. E já que a gente falou de lavagem de pés, o serviço ele deve ser a força motriz do líder. Ele deve ter o serviço como de fato a base, o motor das suas ações. O líder ele deve ser o servo de todos. O líder deve ter a disposição de verdadeiramente ajudar o máximo de pessoas que estiverem ali à sua volta, porque de fato ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Uma vez eu tinha ouvido que o que define um líder à luz da palavra como bem-sucedido não é a quantidade de pessoas que o servem, mas é a quantidade de pessoas que ele serve. É porque o próprio Senhor Jesus diz que o maior no seu reino é aquele que serve, né? E ele deixa isso aí, o seu próprio exemplo. Então, se você e eu queremos verdadeiramente cumprir com maestria o nosso propósito de liderança, então servir tem que ser de fato não só um jargão, mas uma vida. Deve ser algo que flui de nós. A disposição de servir, a disposição de ajudar, a disposição de estar sempre ali lavando os pés das pessoas. E uma coisa que eu acho interessante lendo o livro Jesus Puro e Simples, de Wayne Cordeiro, um livro muito bom que deixo aqui como recomendação. O Wayne fala sobre esse episódio do lava-pés. E ele fala que Jesus não lavou os pés dos discípulos em meio à multidão, mas foi justamente ali no episódio da paz, quando eles estavam numa sala a sós, e isso revela que muitas vezes as pessoas estão perdendo até mesmo o verdadeiro sentido daquilo que é feito. Porque, de fato, o humilde ele não vai procurar autopromoção. Ele vai querer fazer aquilo que é agradável a Deus, mas não algo para se autopromover.
né? E Jesus, como tinha esse caráter de humildade, Jesus não estava procurando autopromoção. Tanto é que muitos milagres foram feitos e Jesus pedia para as pessoas não contarem, justamente para que não houvesse essa a tietagem, né? Esse, essa busca, né, em cima dele, porque verdadeiramente não era o que ele buscava. Ele não buscava glamour. Né? Quantos hoje em dia gostariam de fluir debaixo do poder de Deus, como Jesus fluiu, mas na verdade a motivação deles é só virar celebridades, não é para fazer a vontade de Deus. E eu posso dizer que é por isso que não andam. É por isso que Deus não manifesta, não libera graça, porque não há humildade. Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então, nunca um soberbo vai ganhar alguma coisa da parte de Deus. Então, isso aqui é muito sério. Então, o autor do livro, Jesus Puro e Simples, ele diz isso. Né? Jesus fez ele teve aquela atitude de lavar os pés, mas não foi em público, foi no secreto. E quantos hoje fazem do lava-pés um ritual e fazem isso, né, na frente da igreja, fazem isso transmitido nas redes sociais e tudo mais, e de fato isso gera muita comoção humana, né? Mas será que está gerando o valor do reino? Será que de fato está fazendo ali, está tendo um peso naquilo que está sendo feito? Porque eu posso dizer, seguramente, eu já vi muitas pessoas lavando os pés, tanto dos seus líderes como dos seus liderados, que hoje não querem nem vê-los pintados de ouro na frente deles, entendeu? Então, assim, do que vale, né, uma sensação, do que vale um momento de êxtase em fazer alguma coisa onde de fato não se tem uma reflexão profunda daquilo que está sendo feito. Porque geralmente aquilo que eu não faço no público, eu faço em secreto, sem plateia, sem destaque, sem muito oba-oba, é de fato ali motivado por uma intenção real de coração e não meramente um teatro, né? Algo para ser visto pelos homens e aplaudido por eles. Então, que o nosso serviço ele busque agradar a Deus, satisfazer as Escrituras e não necessariamente estarmos aqui interessados em aparecer por aquilo que estamos fazendo. Porque, irmão, eu digo para você, não há nada mais feio do que servir de aparência. Servir para mostrar alguma coisa ou trazer algum tipo de expressão de alguma coisa, sabe? É até um pouco complicado de falar, porque é muito feio quando uma pessoa só quer aparecer. E de fato, como Jesus falou ali no episódio do Sermão do Monte, onde ele fala sobre jejum, sobre orações, sobre esmolas, ele deixou claro que a base daquilo que era feito era o secreto. Não era para ser feito em público para chamar a atenção das pessoas, porque uma vez que fazemos algo para chamar a atenção das pessoas, nós vamos só ter a recompensa do reconhecimento delas. Se é isso que nos satisfaz, se é isso que queremos, então que sigamos dessa forma. Mas se a gente quer algo muito superior, que é o galardão da parte do Senhor, a recompensa de Deus, o reconhecimento de Deus, então a gente precisa verdadeiramente valorizar um serviço sem holofotes, um serviço sem teatro, mas um serviço de coração e de verdade. E para a gente encerrar esse bloco sobre o caráter do líder, de fato, o líder precisa depender de Deus, porque é isso que vai sustentá-lo em qualquer área da sua vida. E como estamos falando aqui expressamente sobre ministério, sobre liderança, eu e você não podemos colocar, hospedar, depender de nenhum ser humano. Entenda uma coisa, eu estava meditando sobre isso recentemente. O amor, 1 Coríntios 13, ele diz ali que tudo espera. Em uma outra tradução, ele diz que ele espera o melhor das pessoas. Então, uma coisa é esperar que as pessoas frutifiquem, que elas ajam da maneira certa, que elas pratiquem a palavra, que elas vivam a realidade que devem viver.
Outra coisa é depender das pessoas, ser dependentes emocionais, ser dependentes financeiros, ter qualquer tipo de dependência das pessoas. Irmãos, o único que nós devemos, o único ao qual nós devemos depender é o Senhor. Só. Nós esperamos o melhor das pessoas, mas nós dependemos apenas do Senhor. Porque é Ele que nos estabelece, então é Ele que vai nos manter, é Ele que nos vai fazer concluir a jornada, não são as pessoas. Por mais que as pessoas sejam verdadeiramente importantes no processo, como o apóstolo Paulo mesmo falava, né? Que aqueles que colaboravam com ele no Senhor eram úteis para o ministério, a gente sabe dessas utilidades. No entanto, nós não podemos abrir mão da nossa vida com Deus por conta da resposta ou da intensidade das pessoas. A nossa intensidade ela tem que estar conectada em Deus e não nas pessoas. Se nós olharmos para as pessoas, a gente para, a gente desmotiva, a gente não avança. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente continua no sobrenatural. Essa regra é clara. Eu sempre tive uma máxima no meu coração. Todos à minha volta podem desistir, mas eu não desisto. Eu não abro mão. Eu posso, em questões de idade, né, ser relativamente jovem, né, 35 anos, mas eu posso dizer que já passei por muitas coisas. E dentre as coisas que eu passei, já vi muita gente chegar dizendo que Deus falou com elas para caminhar conosco, para servir juntamente comigo, para fazer muita coisa. Mas as primeiras rebordosas, primeiras aflições, as primeiras coisas que se levantavam, as pessoas, iam embora, dizendo que Deus estava levando elas embora. É engraçado que Deus sempre traz e ele sempre leva, né? Não dentro do prazo, do tempo que estava pré-estabelecido, mas no tempo que elas dizem que foi Deus, né? E aí você sempre vê pessoas vindo, pessoas indo, pessoas vindo, pessoas indo. Isso acontecia no ministério de Jesus. Em João capítulo 6, a Bíblia diz que depois de ter falado aquelas palavras, as pessoas acharam o discurso de Jesus muito duro e elas começaram a ir embora, porque elas estavam atrás de Jesus para comer, elas queriam encher a barriga e elas não estavam entendendo o real sentido dos sinais. Então Jesus precisou localizá-las, precisou verdadeiramente mostrar para elas onde elas deveriam focar, que era no pão da vida, na vida eterna, e não na coisa que perece. E isso desagradou ao público, e o público foi embora. Mas Jesus ficou, Jesus continuou, Jesus não abriu mão, até mesmo chegar na cruz. Na cruz foi um lugar solitário. Na cruz não teve apoio, na cruz não tinha lá pessoas incentivando ele. O que fez ele cumprir o propósito foi a convicção que ele tinha na missão que ele recebeu do Pai. Então é isso que deve mover a gente: convicção firme em Deus, fé em Deus, estar alegre em Deus, satisfeito em Deus. Deus é o motivo da nossa satisfação. Amém? Glória a Deus. Temos mais dois blocos para a gente fechar essa nossa aula de hoje. O terceiro bloco é autoridade e submissão. Isso aqui é um ponto muito importante, porque de fato, quando o ministro ele está com seu caráter alinhado às escrituras, ele não vai usar da autoridade como um instrumento de opressão em quaisquer lugar que ele possa estar trabalhando. É necessário entender que verdadeiramente a autoridade ela é servil, a autoridade ela é mordomia, a autoridade ela não é opressão, controle, manipulação. Pedro fala sobre isso, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ele diz aos presbíteros ou aos líderes, aos ministros, é uma coisa que a gente precisa entender, é que esse sistema de castas que foi estabelecido, onde existem os pastores, aí embaixo tem os presbíteros, os evangelistas, os obreiros, irmãos, isso tudo é estrutura humana, que foi pego alguns termos que nós temos na palavra,
e foram adaptados a percepções humanas. Mas quando a gente estuda e começa a ver de fato esses termos, eles são similares. Bispo, presbítero, ancião, ministro, todos esses termos eles estão ali caminhando, superintendente, supervisor, eles estão na mesma esfera de atuação. Eles têm a mesma autoridade que foi concedida por Jesus, porque ele diz aqui aos presbíteros, Pedro está falando, 1 Pedro 5, versículo 1, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles. Então Pedro era apóstolo, sim, mas ele não está fora do presbitério, ele está incluído no presbitério, porque de fato, ser um apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, é ser um presbítero, é ser um ministro do Senhor. Então, todo mundo que ocupa uma posição ministerial no corpo está integrando um presbitério. E aí ele diz, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, manipuladores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então, de fato, a autoridade espiritual que vem da parte de Deus, ela caminha nesse sentido. Não é ser manipulador, controlador, invasivo, inconveniente, pelo contrário, é entender claramente a sua esfera de atuação e ser fiel na maneira como você e eu devemos proceder. É entender que uma vez que não temos uma igreja, a igreja não é nossa, as pessoas não são nossas, as ovelhas não são nossas, os discípulos não são nossos, isso faz de nós entendedores de que eu estou aqui para atuar como mordomo de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 4 que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem era o dispenseiro? Aquele que era responsável pela dispensa, de estar ali amando do Senhor, trazendo para fora, né, tirando daquela dispensa aquilo que iria ser de mantimento ou de alimento para casa. Então, o dispenseiro não é dono da casa, o dispenseiro não é dono da dispensa, o dispenseiro não é dono da comida, o dispenseiro não é dono da família que ali está. O dispenseiro é um servo e está a serviço do seu senhor e, consequentemente, da família do seu senhor. Então, isso realmente nos faz livres de qualquer tipo de tratamento de senhorio sobre as pessoas. A autoridade ela é muito mais exemplar, ela é muito mais amistosa, ela tem muito mais esse cunho de ser uma referência para aqueles que estão conosco do que verdadeiramente ser uma imposição de qualquer outra coisa. É certo que nós podemos orientar as pessoas, nós podemos, pela palavra, corrigir, repreender, mas isso não faz de nós os senhores. Pelo contrário, a nossa correção, a nossa repreensão, ela é baseada na palavra. Uma vez que se repreende baseado na palavra, consequentemente, a pessoa, quando atende a repreensão, a correção, ela está obedecendo à palavra, e não necessariamente a Rafael ou a você. É por isso que a gente precisa entender essa esfera de atuação para a gente não excedê-la, porque existem dois extremos. A falta de participação da liderança, né, uma falta de posicionamento, uma, uma falta de atuação de uma forma a ser relevante naquela comunidade, a ter uma voz. Isso principalmente se compete aos homens, né? Não que mulheres não exerçam liderança, mas principalmente aos homens que estão à frente de obras. A voz do homem precisa ser mais ativa do que a voz da mulher. Isso é um fato. A mulher não pode ser preeminente, até porque
como Paulo disse aqui a Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, o que se espera do bispo, do supervisor do rebanho, é que ele seja homem de uma só mulher. Então, isso mostra que a titularidade na liderança é estritamente masculina. Então, isso aqui é muito importante. A gente precisa estar trabalhando em harmonia, os cônjuges precisam trabalhar em harmonia, precisam trabalhar entendendo cada um o seu papel, mas o homem precisa entender o seu papel como aquele que vai estar ali com a liderança sênior, né, com a liderança principal e, consequentemente, a sua esposa é sua auxiliar, é sua ajudadora nessa missão. Claro que isso não a impede de aconselhar, de ajudar, de ver uma perspectiva diferente, mas a voz do homem precisa ser ouvida. Eu já ouvi, inclusive recentemente, conversando com alguns líderes, que em algumas obras que eles passaram, eles se sentiam um pouco desconfortável, porque de fato só a esposa do pastor, só a mulher do líder falava mais, aparecia mais, estava lá atuando mais do que o próprio líder. E isso pode se tornar um problema, porque de fato as ovelhas precisam ouvir a voz de um pastor, do seu pastor titular, daquele que Deus colocou ali para liderá-los. E, consequentemente, todo o restante precisa estar alinhado com a própria palavra. Então, o extremo de não se posicionar, não exercer a liderança, não exercer a autoridade é problemático, da mesma forma que o excesso também. O autoritarismo, o controle, a manipulação, a, a, o assédio moral, isso é uma coisa muito drástica, inclusive nos dias de hoje é crime. Né? Muitas pessoas não são apenas assediadas fisicamente, sexualmente, mas também assediadas moralmente. Então, se você não quer ser processado por ninguém, se você quer realmente manter a sua vida livre desse tipo de alvo, né? Então, observe a maneira como você trata as pessoas. Não como dono delas, não como senhor delas, mas como irmão delas. Nós somos irmãos em Cristo. Tanto é que eu sempre gosto de falar que a liderança neotestamentária ela se estabelece em quem está à frente, não quem está acima. Porque, de fato, só Deus está acima da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos aqui no corpo de Cristo, trabalhando nas posições que ele nos colocou. Então, de forma muito clara, o que faz mais sentido é a dianteira, é o líder ser titular na dianteira e não estar acima, porque de fato acima só Deus está de nós. Dito isto, submissão. De fato, uma autoridade atestada é uma pessoa que sabe se submeter. Da mesma forma que um bom marido, uma boa esposa, vai ser ali atestado porque é um bom filho e uma boa filha, da mesma forma, um bom patrão ele vai ser um excelente funcionário e um bom líder ele vai ser um excelente servo, ele vai ser um excelente em se submeter, porque de fato não há autoridade legítima sem que haja conhecimento e prática de submissão. E como eu falei até aqui, essa submissão, ela, em primeiro lugar, é a palavra e a Deus. Todos devem entender que estamos debaixo da mesma autoridade que é Cristo. As pessoas precisam saber que nós nos submetemos à palavra. Nós não estamos acima da palavra. Assim como muitos pensam, né, que estão acima da lei, juízes, desembargadores, autoridades policiais, elas acham que podem estar acima da lei. Né? Quantas vezes você já não viu uma coisa ou outra acontecendo numa rua, por exemplo, um guarda que estaciona em local proibido e você vê que não é por conta de uma ocorrência, mas é simplesmente por parar ali e ficar estacionado, conversando no celular, e você vê que aquilo ali não é um bom exemplo. Né? E isso se reflete em várias outras áreas da sociedade.
Então, porque verdadeiramente tem pessoas que acham que porque elas têm o papel de, de ali operar, né, de aplicar a lei, que elas estão acima da lei. Mas, de fato, irmãos, todos estão debaixo dela. E em Cristo não é diferente. Todos estão debaixo da sua palavra e devem estar assim. Líderes que se submetem à palavra não vão ser líderes que vão ser motivo de tropeço e de escândalo para o corpo de Cristo. Nós também precisamos entender o valor da submissão a outros líderes. Uma vez que você tem líderes, você precisa ser submisso a eles. Você precisa aprender a obedecê-los. Você precisa ter uma atitude verdadeiramente correta diante deles, para que isso não seja prejudicial. Porque veja só, Hebreus capítulo 13, versículo 17, o escritor disse assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Uma das coisas que me veio agora, quando eu estava lendo esse texto, é que um grande inimigo da submissão à liderança é a familiaridade. Muitas pessoas têm dificuldade de se submeter porque elas acham que, por conta de algum tipo de aproximação, de intimidade que tem com o líder, acham ali que estão no direito de não concordar e não obedecer aquilo que o líder fala. Eu não sei se você lembra, mas Pedro se achou no direito de querer repreender Jesus quando Jesus falou ali em Mateus capítulo 16 a sua missão. Vamos abrir aqui juntos Mateus capítulo 16. Você conhece o contexto onde ele falou ali uma das primeiras menções da palavra igreja, da forma como ela é aplicada. Então, no versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, ele diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Aí o que foi que Jesus disse para ele? Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Olha só que dura aqui Pedro recebeu de Jesus. Mas isso aqui configura também esse tipo de familiaridade que pode se gerar no coração das pessoas que são muito próximas. Irmãos, eu não sou contra ter proximidade, de ter acesso, mas uma coisa é certa: nem todo mundo sabe administrar o acesso e a intimidade que tem. É por isso que a gente precisa ter maturidade para saber quando o líder está falando, não é um mero amigo meu que está falando, embora haja uma amizade, embora possa existir alguma afinidade, mas isso não quer dizer que é motivo para se desconsiderar ou se tratar ou falar de qualquer forma, porque isso não é motivo para fazer algo fora da palavra. Ah, mas o líder não está procedendo da forma correta, não está alinhado como deveria estar. O que eu faço? Ore por ele. Ou, no momento oportuno, com sabedoria, pode-se estar conversando de uma forma respeitosa a respeito do assunto e não de uma forma afrontosa, porque há uma diferença muito grande entre ser respeitoso e afrontoso. Tem gente que acha que está se posicionando sendo afrontoso, mas aí você está perdendo a razão. E não vale a pena perder a razão por causa de qualquer tipo de descontrole emocional. Então, aos líderes devemos submissão, ouvir, atender, acatar uma repreensão, um alinhamento, para que seja ali mantido o padrão, a visão. Isso é muito importante, ter essa disposição no coração
de ser corrigido quando necessário, de ser alinhado, instruído também, porque é uma coisa que muitos pecam. Às vezes não é uma correção nem uma repreensão, mas é uma instrução. E muitas vezes a instrução ela vai trazer um novo, como eu falei, é um vinho novo numa nova estação. Então, por mais que você já tenha tramitado em outros ministérios, já tenha servido, já tenha liderado, já tenha feito muita coisa no passado, isso não quer dizer que uma vez que você está ali com uma nova liderança, que você não pode ser instruído. E ainda digo mais, não tem problema ser instruído de novo, ainda que se saiba. É bom exercitar a humildade. Toda instrução que você escuta mais de uma vez é segurança para você. Como Paulo disse aos irmãos em Filipenses, que falar a mesma coisa é segurança. Então a gente não pode achar ruim e sempre ter uma posição de resistência. Ah, eu já sei. Ah, isso aí eu já sei. Ah, isso aí eu já faço. Isso aí eu já vi. Irmãos, humildade sempre, não esquece. Amém? Você pode ter visto, você pode ter lido, você pode ter feito muita coisa, mas ao invés de levantar uma barreira em nome de conhecimento, de saber alguma coisa, deixa a humildade trabalhar. Ouça, ouça mais uma vez, ouça quantas vezes forem necessárias, porque isso é segurança. E quem gosta de andar seguro não vai vacilar na sua vida. E, consequentemente, submissão uns aos outros, submissão à palavra e a Deus, submissão a líderes e submissão uns aos outros. Esse exercício da humildade, de nós sabermos ali ouvir uns dos outros, de nós submetermos até conselhos dos outros, de nós termos a percepção de que alguém pode saber algo que eu não sei, fazer de uma forma que eu não sei, e eu ter a humildade de me submeter àquela instrução. Eu me lembro uma vez que eu fiquei constrangido quando um líder, na ocasião, veio conversar comigo sobre que que motorização de carro ele daria para o seu filho na ocasião. O filho estava completando um ano e ele estava querendo presenteá-lo com um carro, o primeiro carro dele, e aí ele veio perguntar qual era a minha opinião, se deveria dar um carro manual ou um carro automático. E aí, na ocasião, eu achei curioso, né, a forma como ele veio me perguntar, mas respondi, né, da forma como eu aprendi. Eu disse, eu aprendi no manual e foi bom porque, de fato, quando eu migrei para o automático, eu não fiquei sem saber proceder com um carro manual. Então, o manual ele vai fazer com que a pessoa tenha uma experiência que, em qualquer contexto, qualquer carro que pegar ou em qualquer necessidade, a pessoa sabe desenrolar ali a situação. E vão ter conhecimentos no manual que você vai obter que você vai levar isso para a direção automática também, para o câmbio automático. Então, muito dos conceitos de ponto morto, freio, motor, isso eu trago do conhecimento que eu tenho de carro manual. Então, isso vai fazer com que a gente saiba, tenha mais repertório e experiência na vida. E eu falei isso para ele na ocasião, e ele achou muito conveniente aquilo que eu falei. Então, isso mostra que faz sentido cultivarmos, né, como Paulo disse em Efésios 5:21, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor. Né, e isso faz sentido, a gente ter essa cultura de humildade, de submissão. Claro que eu não falo de submissão cega, de submissão irrestrita, de uma submissão desproporcional, de uma submissão onde o líder titular ele tem que ficar abrindo mão de sua percepção para sempre estar acatando o que os outros pensam e falam, não é isso, mas é ter a habilidade de ouvir, ponderar e chegar na melhor decisão. E todos entenderem que a decisão que foi tomada é a melhor para o contexto, porque se deliberou conjuntamente para chegar num denominador. Então, isso também gera um ambiente de maturidade, né? Saber que a minha ideia ela pode ser ouvida ou não. O importante é estar ali, contribuindo, ter a disposição de ajudar e não necessariamente ficar preso à minha ideia, ao meu jeito, porque isso aí é comportamento de pessoas imaturas. E para a gente encerrar esse bloco,
Já falamos sobre isso, sobre o abuso de autoridade, mas é só para reforçar. A gente deve cultivar um ambiente de influência pelo exemplo, né? E cultivar ambientes é muito importante. Cultivar valores, cultivar práticas, cultivar coisas que precisam ser intencionais, porque nem tudo vai ser automático e vão ser ali percebidos de forma empírica, né? Autodidata. Não, nem todo mundo tem essa habilidade. É necessário ser instruído, é necessário ter uma visão de onde está indo e ser intencional ali, frequentemente, em estabelecer esses pontos e, consequentemente, dar o exemplo praticando aquilo que se tem como valores. E, se necessário for, pode-se usar do recurso, né, dos adesivos, dos pôsteres, para se espalhar os valores, espalhar aquilo que é a ser cultivado numa igreja local. Então, colocar isso, como dizem Abacuque, né, escrever com letras grandes para que todos possam ver a visão e até quem passa correndo possa ver. Então, isso faz parte de um estabelecimento de uma cultura, né? Você escrever a visão, deixar ela sempre visível para que todos possam ali acompanhá-la. E quarto bloco, e não menos importante, nós precisamos cultivar a vida no espírito e o sobrenatural. Só recapitulando, nós falamos sobre o chamado e a vocação, o caráter do líder, a autoridade e submissão, e agora estamos falando sobre a vida no espírito e o cultivo do sobrenatural. Uma coisa que você e eu não podemos de maneira nenhuma é sermos líderes carnais. Nós precisamos ser líderes do espírito, homens e mulheres que são governados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, consequentemente, nós vamos valorizar o fruto do Espírito e também vamos anelar, estudar, nos dedicar às manifestações do Espírito Santo, porque de fato ele está aqui na Terra para nos dar essas condições de vida e de trabalho, né? O Espírito Santo ele foi dado para justamente auxiliar a igreja na sua missão aqui na Terra. Então a gente precisa desenvolver uma vida espiritual, de leitura da palavra, de estudo. Eu sempre gosto de dar essa ênfase. Não lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Estuda a palavra, tem tempo de qualidade em oração, pratica o jejum, seja uma pessoa que adora o tempo todo, louva o tempo todo, né? Mantenha um ambiente frutífero, inspiracional na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, por meio de louvores. Quem enche o ambiente de louvores não vai abrir espaço para murmuração, para reclamação, para incredulidade, negatividade, porque o ambiente ele vai ali estar ajudando no que vai ser produzido. Então, de fato, o ambiente que você produz, ele vai ajudar ou atrapalhar a sua vida espiritual. Então, faça disso algo indispensável. Como os apóstolos ali em Atos capítulo 6, quando as viúvas começaram a ser negligenciadas por conta de outras demandas, eles deixaram claro, não é certo nós abandonarmos a oração e a palavra para servir as mesas. Então eles levantaram ali junto com a igreja 6 pessoas que iriam iniciar o ministério diaconal, né? Isso está em Atos capítulo 6. Na verdade foram 7 pessoas, não é isso? Foram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então perceba que eles não abandonaram a palavra, eles não abandonaram a oração por conta de outras demandas que poderiam estar ali sendo até importantes, mas que eram necessárias para serem delegadas, serem transferidas. A gente vai falar sobre isso no futuro, mas um líder que precisa fazer tudo, ele ainda não entendeu que liderar é multiplicar, né? Liderar é fazer discípulos na liderança também. Então você precisa aprender a liderar, a delegar e a
dar espaço para outras pessoas fluírem, trabalharem, e você também está ali se enchendo do Espírito, está se alinhando à palavra para que você possa liderar da forma correta. Você não vai liderar da maneira de Deus, segundo o coração de Deus, seguindo padrões humanos. Embora haja algum tipo de proveito em algum material nesse assunto, mas a Bíblia deve ser o nosso material principal, a nossa fonte primária de liderança. Jesus tem que ser o nosso líder mais exemplar de todos, porque só assim a gente vai garantir liderar de acordo com a vontade de Deus. Né? Quantos grandes homens, aos olhos naturais, pisaram na terra? Né? Quantos líderes pisaram na terra? Mas eu te pergunto, quantos foram chamados de homens segundo o coração de Deus? Porque não é sobre os feitos meramente nas mãos, mas é sobre agradar a Deus com a sua vida, com o seu coração. Então lembra disso. Não é o que se faz que é o mais importante, mas como se faz, para quem nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. Então isso aqui é muito importante. Então, desenvolver uma vida no espírito, para não dar lugar à carne. Nós poderíamos dizer que os grandes inimigos do caráter de um líder cristão é justamente andar na carne. Quem anda na carne vai falhar drasticamente em carregar aqueles pontos que Paulo falou ali em 1 Timóteo capítulo 3. Então, se eu quero definitivamente andar naquele conceito, ser um ministro aprovado, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não vai ser envergonhado em nada, não vai ter motivo de vergonha, então vai ter que andar no Espírito. Paulo disse aos Gálatas 5, versículo 16: ande no Espírito, e jamais vocês satisfarão o desejo da carne. Então, viver tropegamente, viver desalinhadamente, não é algo inevitável. Pelo contrário, pode ser evitado pelo Espírito. É por isso que somos encorajados a viver manifestando o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, porque tudo isso faz parte de uma vida no Espírito. E não o que está no versículo 19 ao 21 de Gálatas 5, as obras da carne. Não, não é isso que Deus quer de nós. Ministros carnais não glorificam a Deus. Pelo contrário, enaltecem o mal, o pecado, o diabo e estão cravando a sua ida para o inferno, porque, como Paulo falou, quem pratica aquelas obras não herdarão o reino dos céus. Então, se você quer ser um ministro que vai fazer um bom trabalho na terra e vai ser galardoado no céu, então você precisa frutificar no Espírito. E frutificar no Espírito é muito importante. Eu sempre coloco o fruto do Espírito e os dons do Espírito na mesma esfera de importância. Mas o que verdadeiramente está alinhado à salvação é o fruto e não o dom. Porque o dom ele se manifesta até quando o vaso ou a vasilha não está nas melhores condições por amor à igreja, para atender uma necessidade. Então, a pessoa pode ser usada por Deus ali de forma extraordinária, mas a glória não é dela, a virtude não é dela, mas a glória é de Deus. Não tem mérito aqui no ser humano. O que a gente faz nessa história é se capacitar, se preparar, melhorar para servir de cooperadores com o Espírito Santo. Mas não que é nossa glória andar nos dons, é nossa glória viver nas manifestações do Espírito Santo. Até porque as manifestações, como disse Paulo em 1 Coríntios 12, elas acontecem de acordo com a própria vontade do Espírito. Ou seja, é ele que concede os dons, é ele que faz, não é a gente que faz. A gente não produz os dons do Espírito Santo. A gente não produz as manifestações do Espírito Santo. Se uma pessoa quer porque quer fluir em algum dom do Espírito Santo, das duas, uma. Ou vai atrair demônio, espíritos enganadores, ou vai passar vergonha. Mas se é algo legítimo, meu irmão, é algo que é dado pelo Espírito Santo. E ele faz na hora que quer, como quer, e a gente simplesmente se disponibiliza para ele. Esse é o propósito. E com isso,
né, não descaracterizando o poder, a manifestação do Espírito, é necessário que o líder ele cultive isso na sua vida e no seu ministério, na igreja que lidera, para que verdadeiramente a igreja seja eficiente na sua obra aqui na terra. Como eu falei há pouco, Jesus mesmo disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e ali seríamos capazes de dar testemunho dele em toda a terra. Então não tem como a igreja testemunhar Jesus sem o poder do Espírito Santo, sem sinais, prodígios, maravilhas, sem ousadia, sem intrepidez, sem realmente se abraçar a essa unção que vem do Espírito Santo para a gente cumprir o nosso papel. Então, a colheita de almas, ela precisa de ferramentas espirituais. Quanto mais almas nós vamos colher, mais a gente precisa depender dos dons do Espírito Santo. É só você contabilizar as primeiras salvações que aconteceram no livro de Atos. Atos capítulo 2, 3.000 pessoas. Atos capítulo 3, 5.000 pessoas. E assim foi. Então, as colheitas elas estavam sempre ali associadas a manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Não tinha apenas discurso, apenas a letra seca, né? Não que a gente use do argumento de que a letra mata e o espírito vivifica aqui, porque não é o contexto. Mas é certo que é possível pregar, é possível ensinar a Bíblia sem o poder do Espírito Santo? Infelizmente, sim. É por isso que muitos são contra os dons do Espírito Santo. É por isso que muitos são contra os ofícios ministeriais, dizem, não existe mais esse negócio de apóstolo, acabou esse negócio de profeta, e confunde tudo, e bota tudo, é uma salada de fruta, criticam o falar em línguas, e você sabe de muitas dessas coisas. Por que isso acontece? Porque é possível até estar no ministério, é possível ser pastor, é possível estar ali na liderança e não ser cheio do Espírito Santo. E quem sofre com isso? O povo de Deus. Porque é privado de receber a plenitude de Deus que vem por meio do Espírito Santo. Então, seja um homem espiritual, uma mulher espiritual, se dedique à palavra, à oração, ao jejum, à adoração, frutifique no Espírito, rejeite a carne e cultive as manifestações do Espírito Santo. Deseje, anele, estude, se coloque à disposição para ser um instrumento poderoso nas mãos de Jesus e, consequentemente, nós seremos fiéis naquilo que fomos chamados a fazer. Amém, queridos? Então, encerramos aqui a nossa primeira sessão e glória a Deus por isso. Quero encorajá-los a se conectarem na próxima quarta-feira, às 8 horas. Nós vamos estar entrando via Zoom, via Google Meet, perdão, e nós vamos estar realizando ali o nosso segundo encontro. Pode ficar à vontade para indicar pessoas, é só passar aquela mensagem que eu compartilhei com vocês no nosso número no WhatsApp para ser adicionado, inscrito e fazer parte do grupo para receber também o material didático. E falando no material, não deixa de estudá-lo, lê novamente, lê essa primeira sessão, deixa o Espírito Santo imprimir verdades ainda mais profundas em vocês e você pode também já antecipar a leitura do próximo, para que você já venha qualificado aí, preparado para receber mais de Deus. Amém, queridos? Quero orar com vocês para a gente encerrar a nossa gravação. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a tua boa mão conduza essa liderança, que o Senhor possa continuar nos ajudando nesse processo, trazendo as palavras certas, ajudando de maneiras que só o Senhor pode guiar, e nós nos submetemos a teu Espírito, submetemos a tua mão, submetemos a tua maneira de fazer as coisas, para que o teu nome seja glorificado e o que o Senhor nos confiou seja cumprido, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, fazer a tua vontade e não a nossa. Ajuda-nos a multiplicar aquilo que o Senhor nos tem entregue. Não queremos ser represas, queremos verdadeiramente jorrar, transbordar na vida de outras pessoas. Oramos por portas abertas, pessoas novas se conectando para serem enriquecidas por meio desses treinamentos e projetos que virão para a glória de Deus e vergonha do diabo.
Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo dia. Shalom.